Você sabe por que uma leve brisa é capaz de desmontar uma ponte inteira ou mesmo derrubar edifícios inteiros? E agora você vai descobrir como você também pode desmontar, desestruturar, desde sintomas leves até sintomas graves, de uma forma muito simples, através de um fenômeno chamado ressonância. Veja. A ressonância é um termo da física que explica a vibração dos sistemas por meio de um estímulo externo. Todo objeto tem uma frequência natural, ou seja, ele vibra em uma frequência própria, que é uma característica interna e intrínseca dele. Contudo, cada objeto tem uma capacidade limite para absorver esses tipos internos de vibração. Por exemplo, quem nunca viu alguém quebrar uma taça com a voz? O segredo disso é igualar a frequência das vibrações emitidas pelas cordas vocais com a frequência natural do cristal, fazendo com que as ondas da ressonância se somem, levando com isso a taça ao colapso. Veja uma rajada que empurra a ponte. O primeiro impacto causa uma leve movimentação perceptível, porém, assim que a ponte está voltando ao seu estado natural, outra rajada a atinge, ocasionando uma soma de forças. As vibrações começam pequenas, mas conforme as forças vão se somando, mesmo com as mais leves brisas, a amplitude do movimento aumenta, a ponto de causar uma completa ruptura. E é pelo mesmo processo que os florais podem colocar determinadas energias negativas associadas a alguma doença em ressonância. O que nós estamos dizendo é que essas energias negativas vão começar a vibrar de maneira cada vez mais intensa, até que desmoronem completamente. Tudo no universo vibra, e essa vibração está associada a diversos fatores. No caso do corpo humano, citaríamos forma de pensamentos, emoções, alimentação, prática de atividade física e etc. Então podemos dizer que nós também vibramos com determinadas frequências, tanto no nível físico, emocional ou mental. E como tudo no universo vibra, as flores também possuem uma frequência natural de vibração característica, diferente para cada flor. E sendo assim, pesquisamos e identificamos flores que possuem a frequência natural, correspondente à frequência natural das massas energéticas que queremos desestruturar. Mas como nós sabemos que a água carrega uma mensagem vibracional? Foi o cientista Masaru Emoto que comprovou isso, expondo à água não só a ação vibracional de determinadas flores, mas também a ação de sons, palavras, pensamentos e sentimentos. Em seguida, congelou a água exposta a tais agentes e depois fotografou os cristais que se formaram. Veja que surpreendente os cristais que se formam quando a água é exposta ao som de uma música clássica de Bach. E agora, a mesma água exposta ao som de heavy metal. Veja a água exposta ao som da palavra muito obrigado. A água exposta a uma ameaça de morte. A água exposta ao som amor e admiração. E veja os cristais que se formam na água exposta à vibração da flor camomila. E lembre-se de que 70% do seu corpo é constituído de água. Isso quer dizer que cada vez que você toma apenas 2 gotinhas do seu floral, a vibração do floral é replicada por toda a água do seu organismo, como vimos na pesquisa do Dr. Emoto. E quando toda a água do seu corpo estiver vibrando na mesma frequência do floral, ela será capaz de desestruturar sintomas graves, como já vimos no processo da ressonância, que mostra que leves brisas são capazes de desmontar pontes e edifícios inteiros, desde que a brisa tenha exatamente a mesma frequência natural da ponte. Foram mais de 20 anos de pesquisa. Milhares de pessoas preencheram as fichas de acompanhamento sobre as mudanças que ocorriam nos seus sintomas. Filmaram seus depoimentos, emocionadas ou surpresas, diante de uma resposta tão significativa, vinda apenas de um floral. Veja. Meu filho é o Rafael Quadros Mazer. Ele tem 6 anos. Foi muito bom aí. Houve uma mudança muito grande no Floral 4. O 4, ele realmente é um floral assim excepcional. Ajudou ele um monte. Ele muda assim porque ele fica mais calmo, ele centraliza mais. Depois o 4 ele é uma outra criança, ele assim é uma criança bem diferente. Antes do início do tratamento, o Marcos era uma criança muito difícil de lidar. Eu
Vivi acho que uns 3 anos, assim, uma agonia intensa. Quando a gente deu início ao tratamento, ao longo do primeiro mês eu já vi uma diferença. Ele já não agride mais o irmão, ele não agride mais os animais, cachorro, ele cuida do cachorro, cuida do passarinho dele. Eu vou continuar com o floral porque eu quero que ele chegue no 100%. Meu nome é Jaime, eu sou pai do Nathan Chor, e desde pequeno ele chorava muito. E ele já teve 2, 3 escolas e todas já não se adaptou. Como era o desempenho do Nathan na aula? Péssimo, não assimilava nada. Agressivo os professores também. Me descreve como que o Nathan é hoje na escola. Eu acho, pelo que me dizem, é um menino dedicado, tá comportado, tá interessado, tá bem. O floral começou devagar, no começo até o Nathan disse que teve uma reação meio estranha. Depois começou a me dizer que cada dia se sentia melhor, mais energizado, mais forte, mais tranquilo. E eu recomendo tomar isso aí. Muito irritado. Daí quando eu tomo, eu não me sinto. Eu batia nos colegas. Daí depois de eu tomar o floral, eu não bato mais. As flores com as quais são feitos os florais da integração são selecionadas a partir do princípio similia similaribus, que quer dizer o semelhante pelo semelhante. Ou seja, a flor usada na confecção do floral possui características similares aos padrões vibracionais de determinados sintomas. A flor escolhida é potencializada através da ação lunar e solar, e a água exposta a tal ação preserva as características da flor usada. A água daí extraída torna-se então uma água que vibra na frequência específica da flor, que corresponde exatamente à frequência ressonântica das energias associadas ao sintoma que pretendemos eliminar. Mas não é apenas o fator ressonância que precisa ser observado. Nós também temos o fator tempo. Uma brisa precisa ficar batendo muito tempo na ponte para que a ponte se desestruture. Da mesma maneira, precisamos manter o uso do floral pelo tempo necessário para que ele complete o seu trabalho. É importante ainda realçar que o floral é basicamente água. É uma água que vibra exatamente na frequência natural do sintoma que queremos eliminar. E por ser água, não gera efeitos colaterais indesejados. Por exemplo, a frequência que pode desmontar uma depressão for ingerida por um indivíduo que não tem depressão, o que vai acontecer é que essa água vai funcionar apenas como água. O único perigo que nós podemos ter entrando com um tratamento de florais seria no caso de usarmos um floral errado. Por exemplo, você imagina que uma pessoa tenha depressão, mas na realidade é algo diferente. E aí, neste caso, o floral não vai agir. Isso representa um perigo, porque as pessoas começam a imaginar que os florais não funcionam, porque não viram uma resposta clínica. Mas, se você tiver um bom profissional, que saiba fazer uma indicação correta, a partir de um diagnóstico preciso, então você verá uma resposta imediata. Sentirá um alívio dos sintomas em poucas horas e a melhora do seu quadro clínico. Mas, se você entrar com algum tratamento dos florais da integração e não tiver uma resposta imediata, isso quer dizer que o tratamento pode estar incorreto. Você precisaria então testar outro tratamento, até descobrir o floral específico que poderá eliminar os seus sintomas. Ou seja, sendo o floral correto, inevitavelmente o alívio será imediato. Mas ainda tem mais uma coisa que nós precisamos saber com relação aos florais. É que, embora eles não gerem efeitos colaterais, eles podem gerar reações que sinalizam que você achou o floral correto, pois ele colocou em ressonância as energias negativas associadas ao sintoma que você quer tratar. E como o desprender dessas massas energéticas começam a circular pelo seu campo bioenergético, elas podem gerar algum tipo de desconforto, como por exemplo, dores de cabeça, diarreia, tontura, irritabilidade exacerbada, pequenas pústulas na pele como se fossem espinhas que virão e desaparecerão naturalmente. Algumas manchas avermelhadas que sinalizam que a raiva está saindo. Se for no plano psíquico, podem gerar pesadelos ou confusão mental. Mas essas reações são passageiras e não significam uma piora no quadro clínico.
Significam apenas que o conteúdo negativo associado a determinado sintoma está circulando pelo seu sistema bioenergético para ser eliminado naturalmente pela urina, fezes, respiração ou transpiração. Então você não precisa se preocupar com as poucas reações que venham a ocorrer. Podemos associar esse processo das reações com um cano de esgoto. O que acontece quando você coloca alguma substância que dissolve essa sujeira toda? A sujeira vai sair conjuntamente com a água e a água sairá suja. É exatamente isso que acontece na sua energia quando você toma floral. A sujeira que estava parada, obstruindo a passagem da energia pelos canais, começa a circular. E a isso nós chamamos de reação. Ou seja, você pode vivenciar aquilo que estava obstruindo a livre circulação das energias no seu organismo. E aquilo que estava bloqueando a circulação perfeita da energia vai saindo, na sequência inversa que entrou. Ou seja, o floral vai desconstruindo o sintoma na mesma sequência que ele foi construído. Assim como quando você está limpando um cano de esgoto. As camadas de sujeira saem na ordem inversa que foram sendo depositadas, começando pela última. Assim ocorre com as reações, e é por isso que as reações podem variar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa teve a construção dos seus sintomas numa determinada sequência e sobre determinadas condições, que são específicas para aquela pessoa. E é por isso que as reações não são previsíveis, mas sempre, sem exceção, as reações sinalizam que o tratamento deu início e que nós acertamos o floral. Porque se não aparece nenhuma reação, muitas vezes nós ficamos em dúvida se o floral indicado é o floral correto. Mas muitas vezes a pessoa pode ter outro tipo de reação, a reação de alívio. Ou seja, já nas primeiras doses ela sente apenas um alívio dos sintomas, de maneira muito clara. Esses dois tipos de reação são bons. Ambas sinalizam que você está tomando o floral correto. Tem mais uma informação importante quanto a essas reações. Elas ocorrem normalmente só nos primeiros dias do início do tratamento. Isso quer dizer que se você não parar com o tratamento, não haverá reincidência de reações. Por exemplo, se você tomar o floral A e já em seguida o floral B, e interromper o tratamento aí por mais de 15 dias, você não deve reiniciar o tratamento na letra C, porque as reações que já aconteceram na letra A e na letra B poderão acontecer novamente, embora de maneira um pouco mais reduzidas na letra C. E então as reações se somariam, trazendo um desconforto ainda maior. Neste caso, o ideal seria que você retomasse o tratamento a partir da letra A. São só 4 gotinhas 2 vezes ao dia, e ainda é importante você saber que o frasquinho do floral não deve ser exposto ao sol nem a calor intenso. Se você quer mais informações sobre os florais da integração, clique no Saiba Mais e ganhe um e-book de presente. Ali também está o link do site, para que você possa comprar todos os florais da integração e mais o acesso a uma aula gratuita que aprofundará seu conhecimento sobre os florais. Venha descobrir uma nova forma de bem-estar.